Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vocês estão na comunidade VP e hoje a gente vai falar sobre e-book. Eu vim aqui falar com vocês sobre e-book. O que eu vou falar sobre e-book com vocês? Primeiro, falar da importância do e-book, se ainda é uma coisa válida, se ainda é uma coisa que as pessoas acessam, se as pessoas ainda procuram. E depois eu vou mostrar para vocês na prática como criar um e-book. Na verdade, assim, vou mostrar para vocês as dimensões, formato, alguma sugestão aí também em relação ao padrão, como vocês vão fazer, ferramenta que vocês vão criar, para vocês poderem criar esse e-book de vocês para poder distribuir. Então vamos lá. Em relação ao e-book, muita gente ainda me pergunta, né, Vitor, mas e-book ainda é uma coisa válida, e-book é uma coisa que as pessoas já não perderam a paciência com isso, encheram o saco com isso? Não, gente, não é ainda. Não, desde que seja um e-book bem feito. Não é simplesmente como você recebe às vezes aí, você deve receber lá aqueles vários, para receber o e-book, se cadastre aqui, arraste para cima e vem aqui. Aí quando você vai, às vezes você fala, poxa, é um assunto do meu interesse, deixa eu dar uma olhada aqui, deve ser bacana isso daqui. Quando você olha, tem lá 10 páginas num e-book, vamos dizer assim, 10 páginas com letras gigantes, com imagens e que não diz nada, na verdade. Aquilo ali nada mais é do que uma isca para poder te fazer deixar seu e-mail ali. E eu acho que quando é desta forma, aí fica um pouco realmente complicado. Mas aí você fala, mas como que as pessoas vão saber que esse meu e-book não é como os outros? Primeiro, a sua audiência te conhece, ela sabe o que você vai entregar. Ela sabe que você não vai entregar um material ruim, um material de má qualidade. E para isso você tem que construir um e-book de boa qualidade, para você provar que realmente isso, a sua audiência achava que você não ia e você vai provar, vai superar as expectativas deles. Para que é muito legal o e-book hoje? É possível ganhar dinheiro com o e-book? Sim, é possível sim. Tem gente que faz aí e-book, seja de receitas, de dicas, seja de comportamento, finanças, seja do que for, e vende só o e-book. Isso tem diminuído cada vez mais. Hoje em dia o e-book ele tem vindo como um complemento para as aulas, um complemento para os cursos vendidos. Mas você pode usá-lo muito bem como uma isca, justamente como um quê? Para que você utilize ele para uma página de captura, por exemplo. Então, eu quero formar minha lista de lead, eu quero fazer uma lista bacana para depois fazer divulgação via e-mail. O que eu vou fazer? O que eu vou dar para a audiência para que ela possa, que ela possa falar assim para mim, pô, legal, eu vou deixar meu e-mail aí para você. Eu posso gerar um e-book, mas tem que ser um e-book de qualidade, tem que ser um conteúdo bacana, que agregue, um conteúdo onde a pessoa que vai receber aquele e-book grátis, quando você falar para ela que, por exemplo, daqui a um tempo, você vai vender alguma coisa para ela com uma relação àquele e-book, ela vai dizer, poxa vida, vale a pena, porque o e-book foi um baita do material produzido. Imagina eu ter aquilo ali com complemento de vídeo, com aulas ao vivo, enfim, seja o que for. Então é muito interessante você entregar um bom e-book para ela, tá? E o que é um bom e-book? É um e-book que tenha, primeiro, informações concisas, informações verdadeiras, informações relevantes. Segundo, uma estética bonita. Eu acho que a estética importa muito quando você abre ali um e-book. A gente, perdão, até as pessoas costumam dizer, não se julgue um livro pela capa. Então é justamente isso. Por quê? Porque às vezes a capa chama muita atenção, aí a hora que você abre o livro não é lá essas coisas. Mas no caso do e-book, não julgue. Um dos julgamentos será a estética dele. Então, se ele é bem produzido, se ele é bonito, se ele tem uma harmonia de cores bacana, enfim, eu acho que você consegue fazer um produto muito bacana. Coloque em palavras de fácil entendimento, tá? Eu também acho que isso é bem importante. Não use muito termos técnicos. Vamos supor que você vai fazer um livro, a menos que você faça um livro jurídico, por exemplo, que daí você vai estar especificando um público, um nicho muito, muito filtrado ali. Mas vamos supor que você vai fazer um livro falando sobre dieta, um e-book falando sobre dicas de alimentação. Não tente evitar termos muito técnicos. Ou se você usar o termo técnico, use também a tradução, entre aspas, desse termo. Fale sobre o que ele significa, fale do que ele é exatamente. Então eu acho isso muito interessante. E aí eu vou mostrar para vocês justamente o quê? Como fazer isso dentro do Canva, as medidas, os formatos, a letra, para que ele se adeque tanto para uma pessoa que vai assistir, que vai ler, perdão, dentro do notebook ou do computador ou no celular ou no tablet, para que ele tenha essa autoformatação, para que ele seja responsivo.
Então eu acho bem bacana criar o e-book, ainda é muito útil, ainda é muito bacana, ainda é algo que as pessoas se interessam e eu acho que é legal aproveitar. Vamos lá para a tela do computador? Depois eu volto para a gente finalizar aqui. Bom, vamos lá para a tela então. A gente vai entrar aqui no canva.com, vai entrar na página do Canva e vocês não vão escolher nenhum template ou nenhum formato pronto. A gente vai fazer isso do zero, tá? Eu acho mais legal o Canva, ele dá alguns formatos já pré-estabelecidos, mas eu acho bacana vir aqui e vamos colocar desde o início, tá? Então você vai vir aqui em tamanho personalizado e vai colocar 600 por 800 pixels, tá vendo aqui? PX. Por quê? Esse é um formato padrão, tá? Que vai se adequar tanto a tablets, quanto a computadores, quanto a celulares. Então é um formato bacana. Se você fosse imprimir isso, seria equivalente mais ou menos a uma folha A4, mais ou menos isso. Então fica bem bacana aqui. Mas também não precisa se preocupar muito com isso, tá? Porque o e-book acaba se adaptando a isso. Então vamos lá. Criar novo design. Legal. Ele vai abrir aqui uma página em branco para você. O que você vai fazer? Eu vou fazer primeiro, óbvio, vamos começar aqui pela capa, tá? O que a gente vai fazer? Vamos pegar um template pronto, vamos criar do zero? Vamos primeiro pegar aqui um template pronto, só para vocês entenderem. Então eu vou pegar esse daqui, tá? O primeiro que está aparecendo aqui. Legal. Poxa, eu tenho aí um e-book que eu vou falar sobre, sei lá, superação, sobre a parte de psicologia, ou até mesmo falar um pouco sobre talvez finanças. E essa capa aqui eu achei bacana. Legal. Você consegue trocar absolutamente tudo aqui. Então você troca essa imagem, você vai falar, por exemplo, sobre motivação, você vai colocar a sua imagem aqui. As cores, não, eu não, a cor do meu, né, a minha cor aqui, a minha brand de cor, ela é vermelho e azul, por exemplo. Tá ok, legal, você vai vir aqui, ó, tá vendo? Você vai clicar aqui, eu vou mudar para, por exemplo, rosa aqui. Aí eu vou clicar aqui no laranjinha e eu vou trocar ele para azul, por exemplo, tá? E a minha fonte também, Vitor, aí eu vou ter que mudar a fonte, porque eu vou usar o azul de fonte. Legal, você vem aqui, muda a fonte de azul. Eu não quero tudo isso daqui, eu só vou colocar só alguma coisa só falando aqui o título do meu livro. Tá bom, você vai lá, apaga isso daqui. Você vem aqui na lixeirinha, apaga. Você vai editar. Então por que eu vou usar isso? Porque já é um template pronto. Às vezes você gostou aqui desse jeito, daqui da risca, do formato. E essa foto aqui, Vitor, eu também posso trocar essa foto? Sim, você também pode trocar essa foto sem problema algum. Você vem aqui no editar, vai trocar, vai colocar alguma outra coisa que você queira. Você vai você vai apagar essa foto, por exemplo, tá vendo? Aí vamos ver, eu vou vir aqui dos meus uploads, eu tenho aqui, por exemplo, a foto desse relógio. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui, peraí, eu vou arrastar a foto do relógio, tá vendo? Então tá legal, ó. A gente já tem um template, alguma coisa parecida, mas já, por exemplo, vou falar sobre gestão do tempo. Legal, peguei o relógio aqui, ó, vamos falar aqui, ó. Então vamos falar sobre gestão do tempo, certo? Gestão do tempo. Aí aqui eu venho aqui, dicas de como aproveitar, olha eu tentando inventar aqui de bate-pronto, melhor seu tempo. Legal, beleza. Tenho a capa do meu e-book. Mas eu não quero essa capa branca, Vitor, eu quero ela preta e branca igual estava a outra. Também você pode mudar, coloca uma máscara aqui, não tem problema. Ou você já escolhe a foto que tenha exatamente o mesmo padrão, tá? Legal, fiz a capa do meu e-book, bacana. A gente vai para alguns dados. Vamos lá. A letra aqui da capa. A letra da capa, ele tá vendo? Ele dá aqui como sugestão 48. Você pode manter o 48, ou eu até sugeriria que você pudesse colocar o 56, porque depende do que tem na sua capa, tá? Se sua capa tiver muita informação, você usa o 48, mas se não, você pode colocar o 46. Como subtítulo aqui, tá vendo? Ele também tá um pouco para mim, isso depende aqui também da fonte, tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, para uma fonte que eu gosto muito de trabalhar, que é a Liga Spartan, eu vou colocar aqui, por exemplo, 18. Ele ficou grande. Então eu vou colocar mais ou menos aqui um 16. Eu acho bacana, 16 eu acho bem legal para colocar esse subtítulo aqui, tá vendo? Então a gente vai colocar, eu vou mexer aqui, né, para ele enquadrar melhor. Posso também arrastar, deixar ele aqui para ele caber tudo em uma linha só. Então vamos lá, tá? Respeite as margens, tá?
ele vai sempre te indicar aqui onde é a margem, ó, tá vendo? Quando você começar a vir muito aqui, ele vai te indicar, ó, tá vendo a linhazinha aqui, ó, essa rosa, essa é a linha da margem, então respeitem as margens. Tá legal, vamos lá, eu vou duplicar essa página? Não, porque eu não quero outra igual, eu vou simplesmente adicionar uma página nova. Tá bom, adicionei uma página em branco, e aí agora a gente vai para alguma parte técnica aqui, falando em relação às fontes e aos tamanhos, tá? Eu vou falar o que eu costumo usar, eu acho bacana, eu usei nos e-books que eu fiz, então eu vou passar para vocês. Então vamos lá, vamos adicionar um texto. Título. Os títulos com tamanho 36, certo? Título com tamanho 36. Legal, vamos colocar esse carinha aqui. Ó, eu não estou respeitando a margem, então já vamos pegar aqui, ó. Ele vai colocar título com tamanho 36. Subtítulos com tamanho 24. Também acho bacana. Título também acho legal, sempre em negrito, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho rapidinho aqui sobre fontes. E o texto em si. O texto em si, textos com tamanho 20. Também acho super bacana o 20. Por quê? Você poderia usar o 14, 16, mas se a pessoa vê no celular, pode ficar muito pequeno. Às vezes o celular tem uma tela menor, uma definição não tão boa. Por mais que o e-book se adeque à plataforma que ele está sendo visto, mas eu acho bacana usar esse tamanho aqui, eu acho que fica legal, não fica muito grande, não fica feio, tá? Eu acho que fica bem bacana. Se for pensar, a gente está falando aqui, ó, de 74% mais ou menos do tamanho, se a gente falar em 100%, a proporção fica bem bacana, tá? Então aqui, título, subtítulo e texto propriamente dito. Os tipos de fonte, aí vai variar muito de acordo com o que você gosta, com o estilo que você está escrevendo. Então eu sempre falo assim, se você está falando de algo mais sério, por exemplo, finanças, comportamento, você vai usar fontes mais sóbrias. Dentro do Google você encontra isso, tá? Facilmente. Se você está falando, por exemplo, de algo para criança, algo mais lúdico, existem letras mais infantilizadas. Enfim, vai dentro do Google. Depois eu até posto para vocês essas dicas de letras que eu acho bacana. Eu vou postar lá no Instagram, então vocês dão uma olhada lá que vai ser bacana. Eu gosto muito desta letra aqui, que é a Liga Spartan, para poder fazer título e subtítulo também. Eu acho ela bem bacana também. E para texto, pode ser a Open Sans, pode ser um Arial padrãozão, né? Se a gente vier aqui, ó, Arial, pode ser um padrãozão, cadê? Vou aparecer aqui. Bom, enfim, pode ser um Arial aqui, padrãozão, não tem problema algum. Acho uma fonte super tradicional e ainda bem utilizável, ainda bem legal. Pode ser qualquer letra que tenha a ver com o seu tema, tá? O que eu sempre digo é, não infantilize muito as suas letras, a menos que você tenha um conteúdo realmente infantil. E outra coisa também, esse tipo de letra, por exemplo aqui, como a Courgette, ela é uma letra bacana para você colocar, mas não especificamente dentro de contexto, tá? Legal para você colocar num subtítulo, legal para você colocar em alguma coisa que chame um pouco mais atenção. Então, dentro desse contexto aqui, é isso. Como o fundo, eu aconselho sempre branco. Você pode trabalhar com um pouco com imagens, claro, você vai utilizar imagens. Você pode utilizar também texturas, você pode utilizar alguma coisa que te identifique, colocar sua logomarca, por exemplo, mas não alteraria o fundo. A cor da letra, sempre cores que contrastem, tá? Então, o preto, o azul escuro, o vermelho, você vai usar cores contrastantes. Por quê? Porque se você colocar, por exemplo, aqui, vamos imaginar esse título aqui, eu vou lá, vou colocar um amarelo. Fica muito claro, um verde claro. Eu não acho que fica legal. Eu acho que fica muito mais bacana você colocar, por exemplo, aqui um vermelho, você colocar um lilás, um verde escuro. Eu acho que chama mais atenção. E ele vai ter que ter a ver, claro, com a sua paleta de cores.
Já falei bastante também lá no Instagram de paleta de cores, quero falar aqui também para vocês, dá uma olhada lá que lá tem dicas de como você trabalhar isso. Então você pega a sua paleta de cores ali, por exemplo, 5, 6 cores que tem a ver com o seu tema e trabalha ela dentro do seu título, dentro dos seus subtítulos, e o texto, preferencialmente sempre preto também, tá? O texto é legal preto, eu acho bacana, ou azul marinho, ou preto, ou sei lá, talvez o cinza escuro possa ficar bacana, mas você vê que já pode cansar a vista. Então, vamos de preto que não tem erro, tá? Vou voltar agora com vocês lá pro vídeo e vou falar só para a gente finalizar aqui esse assunto. Bom, então vamos lá, só para a gente finalizar, mostrei para vocês aqui na prática como fazer isso. Não é uma aula, tá? Não estou ensinando especificamente como criar um e-book, mas simplesmente dando uma ideia de como vocês podem utilizar, da ferramenta que você pode utilizar, dos formatos, das letras, tamanhos. Eu acho que isso é bacana para vocês. Uma outra coisa, quem tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário, me manda lá no Instagram, me segue no Instagram, manda o direct por lá que eu também auxilio no que eu puder. Acho legal sempre você trabalhar, como eu falei, com a paleta de cores, trabalhar com as fontes que tenham a ver com a sua informação passada, né? Se você, como eu disse, se você tem um assunto mais sério, se você tem um assunto mais pesado, entre aspas, vamos dizer assim, você vai trabalhar com fontes mais sérias, fontes mais tradicionais. Se você tem um assunto, por exemplo, se você está falando para crianças, você está fazendo um e-book infantil, você pode brincar um pouco com as letras. Se você está falando, por exemplo, de design, está falando de tecnologia, tem letras também que vão te trazer essa sensação muito bacana. Então, assim, eu vou postar mais coisas também sobre essa parte de fontes, sobre a parte de imagens. Acho bem bacana. Uma outra dica aqui que eu até acabei não dizendo lá, quanto a imagens, eu acho sempre bacana assim, se você tiver a sua própria imagem, é o mais legal, tá? Porque a sua própria imagem, ela vai dizer de você, ela vai mostrar você, e não digo você fisicamente, tá? Mas eu digo a sua imagem assim, eu tenho, por exemplo, eu faço um e-book de receitas, então tirar uma foto do seu próprio prato feito, uma foto do seu próprio, do preparo dos seus ingredientes ali. Então, para quê? Para que isso seja o mais real possível. Vitor, não consegui, o meu trabalho às vezes, isso daqui, por exemplo, é algo que não consegui uma foto real aqui, uma foto feita por mim. Tá legal. Tem vários bancos de imagem bacana que você consegue acessar. Escolha uma foto de boa qualidade, que tenha uma relação muito bacana com o seu trabalho. Trabalhe um pouco preto e branco, trabalhe textura, trabalhe o posicionamento de imagens. Faça um e-book que realmente vale a pena as pessoas lerem, consumirem, compartilharem e instigar a pessoa para que quando você disser, olha, tá vendo, eu vou falar mais sobre esse book, eu vou detalhar mais sobre isso daqui, a pessoa diga, eu quero isso, isso é bacana, eu quero. Ou até mesmo quando você for vender talvez um próximo e-book ou lançar um próximo e-book, a pessoa fala, eu quero porque aquele conteúdo é muito bom, vale a pena também. Então, qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários. Agradeço a atenção de todo mundo, um ótimo fim de semana, uma ótima semana, muito obrigado, fiquem com Deus e até sexta que vem. Não esqueçam de assinar, de se inscrever no canal e ativar a notificação. Um abraço!